Ah, Olá, seja muito bem-vindo ao Encontro de Conhecimentos. E hoje temos uma convidada especial. E vamos estar conversando um assunto que eu acho que é extremamente importante, está muito relacionado com a proposta da Escola do Conhecimento. Eu sou a Sandra Luz e hoje vou estar aqui com vocês, como sempre, né, para a gente poder fazer esse encontro, que a gente também chama de encontros de conhecimentos, com pessoas que eu sempre chamo, é uma palavrinha que o Marshall Rosenberg coloca, que é enriquecer a vida. Então, tem pessoas que enriquecem a vida, né? E nos enriquece quando a gente está por perto ou quando a gente pode conversar com essas pessoas. Tá? Então, antes de começarmos a apresentação de quem está aqui, eu queria trazer uma imagem. Deixa eu compartilhar aqui. Um pequeno conteúdo para que a gente possa e conversando. Antes de começar, a gente possa. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Minutinho, minutinho. Agora vai. Então, eu vou começar com essa imagem, ampliando aqui um pedacinho da imagem, para que a gente possa. Eu vou ler esse trechinho, que eu acho que é interessante. Era uma vez um ovo que vivia viajando pelo mundo, à procura de um ninho para nascer. Ele sabia que era um ovo igual a todos os outros ovos, mas precisava responder duas perguntas que ficavam martelando na sua cabeça. Quem ele seria quando nascesse e como seria sua vida fora da casca? Sua viagem cheias de alegrias, tristezas, sustos e surpresas. Numa delas, ele encontrou um caçador faminto que sonhava em encontrar um ovo para comê-lo. Viajou até encontrar a praia. Lá ele encontrou uma tartaruga na praia, pondo os ovos na areia para nascer. E ele logo viu uma oportunidade para nascer, mas não deu certo. Todas as tartarugas nasceram e ficou somente um ovo viajante. Ele não desistiu. Tentou todos os ninhos que encontrava, mas não deu certo. Foi o ninho da cobra. Foi o ninho da cobra, jacaré, pintinhos e até dinossauros. Você acredita? Deitou-se perto de uma árvore desanimada até que adormeceu, pois não havia encontrado um ninho para ser chocado. Então acordou com o som de dois pássaros conversando, que lá seria um ninho, e lá ele viu uma oportunidade. Começou uma escalada perigosa para subir aquela árvore até o ninho. Será que o ovo viajante caiu da árvore? Qual pássaro saiu daquela casca? Então, aqui é a nossa convidada. Eu quis trazer essa abertura, mas hoje a gente vai estar conversando com a Rosalie Stephanie, que é escritora de publicações infantis e também de adulto. Então, trazendo um pouco quem é a Rosalie, vamos falar aqui um pouquinho, né? É pedagoga, professora, arte educadora, escritora e contadora de histórias. Então, vamos lá, interrompendo aqui a imagem e chamando a nossa convidada aqui para a sala para ela se apresentar e conversar com a gente. Boa noite, Rosalie. boa noite, Sandra. Que prazer estar aqui com você nessa roda de conhecimento tão boa. Não sei se eu fui muito boa na interpretação aí do resumo do livro, Tá boa, mas ficou sim. uma curiosidade, né? O que estava dentro do ovo. E, ao mesmo tempo, Exatamente. quando eu comecei a ler aquilo, né, me veio aquela coisa das nossas próprias angústias, né? Do que a gente vai fazer daqui para frente, do que a gente é, de quem realmente somos. Me pareceu que estava tudo ali naquele ovo. Mas vamos lá, é Exato. com você. Engraçado, esse foi, eu não sei se você sabia ou não, mas esse foi o primeiro livro que eu publiquei.
Eu tinha histórias assim que eu escrevia de vez em quando, porque eu estava trabalhando numa sala de leitura. Então eu lidava exatamente com esse conteúdo. Foi assim um presente de final de carreira para mim. E então eu estava com meu marido, era domingo de manhã, ele estava lendo o jornal, eu estava ali meio que mexendo nas minhas coisas, assim, de repente me surgiu esse ovo, a imagem desse ovo vindo para mim. E essa imagem, engraçada, comecei a achar engraçado. Ele meio que conversou comigo, não era uma coisa costumeira que me acontecia, sabe? Foi uma coisa muito especial mesmo. E aí eu fiquei pensando naquele ovo e tudo, e comentei com as crianças. Olha, eu sonhei, porque eu achei que falar que eu vi um ovo assim, daquele jeito, talvez ficasse meio. Eu achei melhor dizer que eu tinha sonhado com um ovo assim, e comecei a falar com eles do ovo, eles começaram a ficar interessados, e aí surgiu essa pergunta, essa curiosidade, mas o que será que pode nascer? Aí começamos a ver tudo que nasce de ovo, né? Quantos animais, quantas possibilidades teria daquele ovinho para nascer. E ele tinha que descobrir, quer dizer, ele tinha que descobrir a identidade dele, né? É bem isso que você falou. Então, É incrível, né? eu, Porque a questão do ovo, interrompendo um pouquinho aqui, a questão do ovo vem muito que é vamos dizer, o começo, né? É o começo de tudo, a gênese, de alguma forma. exato, é um Big Bang, assim, o ovo É é um universo, né? E a gente isso. nunca para, a gente lida com tantos ovos, né? E a gente nunca para pensar nessa interrogação que existe dentro de cada ovo, né? Nessa busca. Então, eu achei interessante organizar o livro aí quando eu já, até eu chegar a escrever e chegar na história, não foi muito rápido, não, porque foi o primeiro livro que eu me propus, e eu estava fazendo o curso de especialização em arte e educação na ECA, na USP, aqui em São Paulo, e, e eu mostrei essa história para uma amiga minha, que era minha parceira nos grupos e tudo, uma pessoa que eu conheci no curso e nós nos demos bem, então a gente estava. Eu falei assim, vê o que você acha dessa história. Aí a gente tinha que fazer um trabalho de final, de conclusão de curso. Lá tinha professores de teatro, professores de artes plásticas, tinha todas as áreas das artes, porque era um curso de arte e educação. Não tinha ninguém ligado à questão de literatura. Eu era a única. E eu estava um pouco assim, achando que cada trabalho tão lindo que eles estavam fazendo, né? Cheio de cores e formas e tudo, e eu com a minha historinha ali do ovo. E então eu mostrei para ela. Ela leu, gostou muito e falou assim: não tinha ilustração. Ela falou assim, Rosalie, faz isso de conclusão, faz esse trabalho. Aí eu sei que eu tomei coragem e perguntei para uma das colegas se ela gostaria. Eu não me lembro bem por que que eu fui com a Maia, que foi a ilustradora, né, do Ovo Viajante aqui. É, eu perguntei se ela queria, ela gostou da ideia e tudo, aí nós começamos a trabalhar juntas para montar a ilustração e texto casado. Aí acho que ela fez um trabalho muito bonito. Aí no livro eu tive que dizer, afinal, qual era o destino daquele ovo, né? Você já sabe, né? Né, Sandra? Você já está sabendo quem é, Não, na verdade não. Mas eu acho que é melhor deixar todo mundo não? curioso, pelo menos até o final da live, né? Ah, então Ou vamos não, ficar com essa talvez nem curiosidade. dizer, porque o livro ainda está sendo vendido, né? O É, livro, eu sei que, eu não sei se ele tem edições mais atuais, mas ele está
Eu encontrei em Mercado Livre, encontrei no estante virtual. Eu acho que agora ele não, ele tem os que estão, né, por aí, né? Reproduziram, fizeram algumas edições dele, não me lembro. Por exemplo, essa aqui que está na minha mão é a quinta edição de 2008. Ele foi lançado em 1995, no 95. milênio passado. É, Ele já pode ser quase ovo de dinossauro. e é atual. É atual, esse tema é um tema sempre atual, né? A busca da identidade para nós, seres humanos, sempre, toda pessoa vai passar por um processo onde ela vai se identificar com algumas coisas e não com outras, né? Onde vai nortear as escolhas dela na vida. Bom, isso aqui gerou uma. Foi tão forte a energia, eu acho que desse primeiro livro, que ele gerou uma coleção, Descobrindo a Vida. E aí eu passei a ser ajudante do editor lá, né? Que estavam começando a parte de literatura, enfim, infantil na Paulus, na editora Paulus. Então eu entrei bem nesse início. Como eu tinha essa experiência de sala de leitura, para mim casava muito bem, né? Eu trabalhar também assessorando esse, esse profissional que estava com essa tarefa de introduzir a literatura infantil na editora Paulus. Foi uma experiência que eu aprendi muito, porque eu tive que ler livros de outros autores, textos de outros autores, para ajudar a escolher quais os textos que a gente colocaria, que poderia publicar, em que coleção, se teria coleção, se não teria. Uma discussão muito interessante, né, para quem trabalha na área. E assim foi. Aí, junto com o Ovo Viajante, nós lançamos o Pequenino Grão de Areia, esse, esse escritor também, Ricardo Filho. Eu gostei muito também de trabalhar com esse escritor. E lançamos as bonecas de Fernanda, que é uma história assim, também muito. Ó, a Acha Fernanda que já tem. queria a coleção toda. Ficaram 6 livros da coleção. Ficou o Viajante, o Pequeno Grão de Areia, ficou as bonecas de Fernanda, ficou o Contramão, que é meu. Aí o Contramão acho que saiu junto com as bonecas de Fernanda. E depois eu lancei o Júpiter e o Mascarado, que é uma história verídica da minha infância, junto com qual que foi? As Três Joaninhas. Então, está bem sortido aqui, não tinha assim um padrão. A gente respeitou aquilo que o autor, aquele universo que ele estava. Então, por exemplo, essa boneca de Fernanda tem uma boneca nova e a boneca velha. Ela ganha a nova e tem a velha. Mas ela sempre prefere a velha, a menina Fernanda. Ela ganha a boneca nova, mas ela sempre vai. Tem as duas bonecas aqui com a Fernanda, né? A Fernanda sempre vai Sobe um ficar com pouquinho, essa. para Rosali, para a gente ver. Subir assim a imagem. Isso, olha que linda. Clarinha, pode descer, não é você. Eu falei É linda, ela você. veio. É. Ó, as bonecas de Fernanda é essa aqui. É, Essa aqui eu com certeza não. E ela, não sei se dá para perceber que ela está com uma bonequinha velha, né?
E eu vou ler bem rapidinho. Esse aqui é em rima. É tão bonito, tão gracioso. Fernanda tem duas bonecas. Uma é linda de se ver, a outra, coitadinha, é feia de doer. Tem as duas bonequinhas lá. E a Fernanda. A bonita se chama Teresa, tem grandes olhos azulados, usa vestido de seda clarinho com botõezinhos dourados. Essa é a Teresa. A outra, a feia, não tem nome, nem mesmo um apelido. O vestido que usa é velho, rasgado e encardido. A bonita usa brincos imitando os de verdade, e no bracinho uma pulseira gravada a sua idade. É toda patricinha. E a feia não tem brincos, nem mesmo a orelha furada. E no braço uma fitinha há muito tempo amarrada. E a ilustração que ela fez, peraí, agora a bonita tem sapatos enfeitados com fivelas, usa meias bordadinhas de florzinhas amarelas. Aí aparece o sapatinho. A feia vive descalça, sempre de pé no chão. Nunca colocou uma meia. Imagine sapatos, então. Nem pensar, né? Mas, na hora de brincar, veja só o que acontece. A Fernanda pega a feia e da bonita se esquece. Então, foi bem do universo infantil, né? Então, era um texto que deu para trabalhar muito com as meninas, né? E observar. E outra coisa que essa coleção teve, que ficou muito enriquecedora, é que ela tem à tarde, no fundo, no final, ela tem uma proposta de trabalho para as crianças e, e para os adultos também, um texto para os adultos, pequeno, né? E aqui a gente dirige o olhar da criança, quer dizer, a apreciação dela, qual é a técnica que se usou nessa ilustração, que é lápis de cor, que elas explicam aqui. Então, a ilustração sempre fica, não é trabalhada como a riqueza, não é explorada a riqueza que ela tem, junto com o texto. Então, essa coleção teve essa marca. Todos os livros atrás tinham essas fichas de leitura para explorar, fazer essa apreciação do livro, e eu que fazia os textos de leitura. Eu que fazia essas fichas que fiz, né, para eles. Bom, isso assim eu comecei, e aí começou a vida de participar de lançamento aqui, lançamento ali, e escola, e falar com crianças e professores, e eu vivi nesse meio aí bem uns 10 anos, bem ativa. Mesmo depois que eu me aposentei, ainda eu continuei um bom tempo, até que depois eu estava cansada, às vezes era para a gente ir em bairros distantes, ou mesmo em cidades de interior e tudo, aí eu já estava um pouco cansada. Minha mãe também já estava precisando mais de mim, aí aquele conto de fadas todo que aconteceu, até hoje eu recebo, né? Às vezes, alguma comunicação, ou pessoas que. Mas é mesmo um gostinho das coisas que eu já vivi. Não, e tem uma coisa, né, Rosali, é a questão uma geração teve acesso a esse livro, né, de crianças, né? Então, por aí, né, desse universo, né, com certeza essa geração foi privilegiada. Eu não sei nem se eu li essa também, né? De repente eu fui uma dessas crianças. É, Porque a editora Paulus eu lembro bastante, né, desses é, livros paradidáticos, né, que eles chamam. é.
É isso mesmo. É. Mas é Mas, um universo muito incrível, então, né? Porque, hum, aí, essa andança pelas escolas, falando com o professor, geraram esses dois, são dois pequenos livros de conversa com professores. Os dois, a Paulo me pediu para eu escrever alguma coisa que pudesse ser distribuída. Então, eu pedi que fosse uma distribuição gratuita. Eu não fazia questão dos direitos autorais, mas que eu preferia, sai, Clarinha, que eu preferia que chegasse na mão realmente chegasse na mão dos, ed- dos, dos educadores. E chegou, eu sei que chegou, depois eu fiquei sabendo que chegou, porque educadores, através da Paulus, entraram em contato comigo também. Esse aqui é sobre os parâmetros curriculares, né? Que foi uma legislação que saiu naquela ocasião, acho que ainda deve estar em vigor, mas é uma legislação, então é um livro assim que não tem muita graça, para falar a verdade. Eu peguei só uns tópicos que eu achei mais interessantes e explorei para reflexão muito nas escolas importante, né? Para quem é educador, é muito importante. é importante. E, assim, muitos educadores que não tiveram chance de ter na mão a própria lei, isso aqui suprimiu um pouco, deu um pouco, e eles distribuíram mesmo, no Brasil todo. No Brasil todo, porque eu recebi cartas de educadores de lugares e tudo, e isso aqui começou a me levar a um outro público. Aí eu ter que falar das crianças, eu passei para os educadores, né? Para contar essa experiência, para a gente trocar ideia sobre leitura, sobre a prática. Meu conteúdo sempre foi um conteúdo prático, de vida, de, de, de praticidade de vida mesmo, e foi a tônica. Eu acho que eu não tinha muita. De teoria, eu só tenho aqui no leitura, que espaço é esse, é, que é a metodologia que eu passei a usar e que eu coloco aqui de uma maneira simples, porque ela não é complicada, que é a Ana May, que eu tenho aqui descrita essa metodologia, que é um triângulo onde tem numa ponta o produzir, que é o leitor-autor. Então, uma ponta do trabalho é produção, a outra é apreciação, saber apreciar, e a outra é contextualizar. Quer dizer, qual é o contexto disso? Então, por exemplo, se for numa linha mais literária, é assim, na história da literatura, onde se encontra esse texto? Em que contexto ele está? Ele é um texto modernista, ele é um texto romântico, ele é um texto de que fase? Com criança a gente não usa muito isso, mas existe sempre o contexto. Quando você sai daquele miolo, daquela célula, que é aquela leitura, e você amplia. Quando você amplia o contexto, você está contextualizando também. Então, eu passei a usar e passar essa. Eu planejava as minhas aulas de leitura com com esses tópicos. Foi a parte mais, vamos dizer, teórica, né? Que é da Ana Mai, que ela é especialista no ensino de artes plásticas, mas eu dei uma puxadinha para a literatura também. E Muito bom mesmo. então, E então continue. ele tem referências, né? Ele tem referências. Depois tem o Paulo Freire, que é ação e reflexão, né? E vida. Quer dizer, a minha sala de leitura era muito paulo freiana, bastante, né? Que fazia bastante essas relações. E outra parte também mais teórica que deu uma referência no meu trabalho foi o Jung,
o Carl Jung, psicanalista. Você vê, o tema do ovo é um tema psicanalítico. E, então, teve esse apoio de algumas linhas, né, de pensamento. E foi assim. E É tem que. verdade, eu percebi no texto, tanto que eu quis ressaltar, né, É, o texto do ovo. Achei muito, muito legal. é. Nossa, é incrível, né? Eu acho que é uma coisa assim que eu quis trazer, Rô, você aqui, porque assim, é importante que as pessoas compreendam, né, a importância da Uhum, leitura. Quando eu pensei numa uhum. escola de conhecimento, é para trazer exatamente isso. As pessoas poderem refletir, poderem ler, né, porque a ideia de só fazer fragmentos de leitura, né, não tem uma contextualização daquilo, não tem o raciocínio de você ter o seu próprio pensar, né? Sim, é. Então, porque pelo menos assim, eu também fui professora, né, durante muitos anos e, na verdade, graduação, mais na área de graduação e pós-graduação, mas a gente percebe nos jovens de hoje, pelo menos aquilo que a gente vê na internet, né, é um pessoal que pouco lê, não Não, tem esse não é- prazer da leitura, né? e o pior é que eles não entendem o que eles leem. É uma alfabetização que está muito sério esse problema, porque tem não sei quantos alfabetizados, mas não são alfabetizados funcionais. Eles não leem, eles não pegam o significado do texto, eles não. Por quê? Porque eles têm que aprender as ferramentas no início, já no início. Como é que, como é que ele pode compreender textos mais avançados se nem mal ele entende a historinha lá do começo? É um E problema não sério. reflete, né? Porque até muitas vezes uma fala que está abordada ali num conteúdo, numa conversa, até numa conversa mesmo na internet, a gente percebe exatamente isso. As pessoas não lê, não refletem o que está escrito ali, nem lê. Então, assim, lê a primeira palavra, aí já sai no ataque, né? Porque não tem condição, não faz essa reflexão de, peraí, deixa eu entender o que, é que a pessoa realmente está querendo dizer, né? Uhum. Então, assim, ficou muito essa coisa do, do, do ataque mesmo, né? Da falta de reflexão, da ponderação. E eu acho que assim, os espaços hoje que a gente tem ah, com a internet, né? O que a gente puder fazer para que as pessoas também comecem a ter esse despertar é importante, né? Porque tem outras gerações aí chegando, né? É. Esse ciclo ele está sempre se renovando, tem novas gerações. A gente também tem hoje uma questão, estou puxando agora a questão do atual, né? Porque depois a gente volta cá para. Mas, por exemplo, entrando numa coisa chamada inteligência artificial, né? Uhum. Onde ela faz o conteúdo para você. Você diz, eu quero um texto sobre pedagogia, né? E aí você vai dizendo exatamente o que você quer e aquele robô vai fazendo para você, né? Ok, É. sai rápido, né? Facilita, é o facilitador aí dos processos para agilizar atividades, né? Mas Uhum. ele tira de você a oportunidade de sentar, refletir e produzir teu texto. Uhum. Então, Exato, isso é uma coisa que eu acho preocupante. Como aconteceu com a questão da escrita? exato. Você vê agora mesmo a Johnson Johnson, que tem uma marca que era por si, não, eu nem sei qual é o nome que eles chamam, que parece manuscrita, né? A Johnson Uhum. Johnson. Está É, é. tirando a marca para fazer uma marca Com eles têm um nome agora, né? Blocada, meia, toda retinha, né?
Uhum. porque as escolas não estão ensinando, a criança não consegue identificar o que é que está escrito ali, é como se fosse um hieroglifo. É, porque eles são alfabetizados na letra bastão agora, né? É, na letra bastão. Isso é muito louco. Eu fico olhando assim, digo, não, e aí uma empresa tira a marca, troca a marca, porque ela diz as pessoas se identificam pela imagem. A Johnson tem uma imagem ali que se refere ao que ao Johnson Johnson, mas eu quero que as pessoas leiam o que está escrito, Sim. e aí teve que trocar a. E aí, veja, isso aqui a gente está falando da escrita. E aí a questão Uhum. da leitura, né? E aí agora eu puxo, vamos para a leitura. Aí me fala uma coisa, puxando essa questão assim, o livro, o título é Leitura, que espaço é esse? E aí eu quero puxar o que a gente hoje chama de, para a turma jovem que vai estar assistindo, vocês talvez reconheçam a questão do storytelling, né? Que é essa é o storytelling hoje, é exatamente essa produção do conteúdo, do texto. Apesar que agora eles têm um robozinho que vai querer fazer isso ele vai jogar para o robozinho. Mas vamos lá para o livro. O livro tem leitura, que espaço é esse? O que é que tem o livro, assim, que eu sei que ele foi também considerado, assim, uma pessoa citou ele numa dissertação, a Eva do Ponte cita ele na dissertação. E qual era a ideia, assim, central? Eu sei que você falou um pouquinho, né, mas vamos conversar um pouquinho sobre isso e sobre esse espaço de leitura. Como é que você, como você vê o espaço de leitura? Que ainda tem a contação de história, né? A gente ainda vê o processo de contação de Olha, história. a contação de histórias é fundamental para a leitura, fundamental. E sorte daqueles que têm uma avó, um pai, uma mãe, um irmão mais velho que lê também para aquele que se tornará um dia leitor também. Então, tem contação de histórias que é baseada em livro e tem contação de histórias que não é. Tem um avô lá que conta as histórias da vida dele. Não tá no livro, porque está na vida. Por isso que o Paulo Freire fala. Que espaço que é esse da leitura? É a própria vida. E o quanto mais essa leitura, esse jeito de ler, pode ser com livro, com texto escrito ou não, esse avô, que vamos supor, é um contador de causa, dessas personalidades que a gente ama conhecer, ele está contando sobre o quê? Sobre a vida, né? O dia que esse neto... e o que, que o que está ouvindo está acontecendo? Ele está ouvindo, ele não está vendo. Ele está criando as imagens para si próprio, para entender o que o avô está contando. De vez em quando ele faz uma pergunta, mas o que, que é isso que ele não conhece? Né? Então rompe o avô, "Vô, mas o que, que é isso? Fica curioso. Então, nesse diálogo, é que nasce o ovo. O ovo da leitura está aí, sabe? Porque tem afeto, é o avô, é a atenção que a criança está recebendo, ou o jovem que eles estão recebendo. Então, tem uma série de fatores. Isso é fundamental. Então, por exemplo, a minha sala de leitura, eu enchia de coisas afetivas. E eles adoravam ir. O que que é afetivo? É pegar um bonequinho, assim, que nem eu ponho, é pôr uma coisinha que a criança vai observar quando ela chega na sala de leitura, sabe? Vai se encantar. Enfim, afeto vida é fundamental e sorte de quem tem, né? Quem leia, ou mesmo a leitura de jornal. A leitura de jornal é muito importante.
Então, se tiver alguém, se a criança se interessa, vê uma gravura, o que que é? O que que aconteceu? Leia para ela. Explica se tiver que explicar alguma coisa. Que ela viu alguma coisa que interessou. Ah, eu ia fechar dizendo o seguinte: quando esse pequeno ah, como é que é, ouvinte estiver sendo alfabetizado, ele vai reconhecer no texto coisas que ele ouviu na história do avô. Isso vai gerar já vai ser um auxílio, uma ferramenta para o período de alfabetização mesmo, porque é com esse conteúdo que que ele vai lidar. Pode ser escrito, pode ser só oral, não tem problema. Pode ser científico, pode ser um conteúdo baseado em ciências, mas seja qual for, ele precisa decifrar isso. Não é só ó, a inteligência artificial, não, né? Eu me lembro que uma das maiores queixas, e tanto que na escola pública, o que que eles fizeram? O período de alfabetização foi ampliado de 1 para 2 anos. Antes se achava que no primeiro ano já estava alfabetizado, depois eles começaram a ver que não dava, não adiantava, precisava de mais tempo. Então, vamos pôr mais tempo aqui nessa grade horária. Ah, e fora que é a leitura que vai dar a chave do conhecimento para todos, da própria língua ou até de uma língua estrangeira. Tudo que vale para a própria língua vale para a leitura estrangeira também. Exatamente, muito importante, né? É. O Então, que a gente sabe que tem conteúdos incríveis, só o que a gente vê, infelizmente, é a quantidade de livrarias fechando, né? A gente teve muitas livrarias que sumiram do mapa, talvez até editoras também, né? exato. Já pensou? E com essa inteligência artificial aí, quem é que vai entender? Pois é, pois é. Ó, posso mostrar uma coisinha que Tá, é um orgulho que eu tenho. mostre. Vou mostrar o seguinte. Tá vendo esses 2 cadernos aqui? Foram livros escritos por uma aluna minha, manuscritos. Nossa, que lindo! Então, ela escreveu dois pequenos romances à mão. E aí, quando ela chegou na sala de leitura com um texto todo assim, eu falei, que isso, Vanessa? Ah, a senhora sempre falava para a gente escrever um livro, eu escrevi um livro. Quando eu falei, deixa comigo, estava no outro suporte, né? Ah, deixa comigo. Quando eu fui ler, eu vi que não tinha ponto, não tinha vírgula, não tinha parágrafo. Eu falei, preciso trabalhar isso com ela. Mas o conteúdo está perfeito. Tinha algum problema de ortografia, tudo, mas a ideia e o desenvolvimento estava ótimo. Eu marquei com ela durante um ano, ela ia uma vez por semana na minha sala de leitura e eu fui revendo com ela. Nós fizemos toda a revisão e ela passou tudo a limpo. Aí eu sugeri que ela fizesse algumas ilustrações, ela fez. Ficou uma graça. Esse aqui que eu tenho é uma cópia, sabe? Ela fez assim desenhinhos para introduzir destaque dos capítulos que a gente fez e tudo. Então, ela teve um aprendizado muito grande, porque além dela escrever, depois ela aprendeu a fazer uma revisão do próprio texto, né? E a gente fez. Aí depois esse outro aqui, que é o sofrimento, esse aqui é Sonhando Acordada. É uma história mesmo de um sonho, de uma jovem, ela, né? A própria. Eu conhecia bem ela, eu sabia que era bem ela. Aí ela escreveu esse aqui,
que é uma continuação desse aqui, que é o sofrimento que a personagem teve. Então, eu quis ficar com esse. Tinham outros, assim, mas eu quis tirar cópia desses e ficar, porque eu falei assim: olha como quando você molha a planta, cuida, e ela dá o fruto, né? Quer dizer, ela está própria, eu acredito que ela é uma leitora bem formada, porque ela produziu, né? Então, quem produz sabe o que que é. É. Então, é isso, Não, e Sandra. além de que, por exemplo, o segundo conteúdo, né, que ali está ali o sofrimento, é também colocando, né, é você usar ter essa Sim, oportunidade, né, de poder botar para fora aquilo que você está sentindo e transformar em algo bonito, né? de expressar, né? É um meio de É, expressão, né? Se torna um é, meio de expressão. É, quando a gente reflete sobre essas coisas, a gente vê como é que a escola precisa enxergar, né? Coisas, às vezes, não ser tão rígida em uma e ser mais generosa para outras coisas, né? Que é fundamental para a vida deles, né? Eu acho a escola, assim, fabulosa. A escola tem faca e o queijo na mão, né? é, é verdade. Sim, com certeza, né? Que é quem está aí desde o pequenininho, né? É, E transformar esse ser para o mundo, é, né? De alguma é, forma, no mundo do conhecimento, né? é, Porque aí tem um lado que os pais também têm suas responsabilidades, mas o mundo do conhecimento, né? De é, entendimento do mundo, de fazer é, esse ovo, né? Esse ovo exatamente. viajante, Esse ovo viajante viajar mesmo pelo mundo, né? Ô, entre as Sandrinha, novas esferas. é, Sandrinha, eu estou vendo que já está chegando mais ou menos de uma hora, que eu acho que é o Tá, tempo vamos fazer o bom. seguinte, como a gente está com a Cris aqui, e Lu também, mas eu quero... Cris também é educadora, né? Cris foi professora, Cris né? também Eu queria trabalhava. escutar ela aqui também. O que é que você está Eu já achando, contei Cris? essa história para a Cris. Eu já conversei com a Cris sobre isso. Né, Ah, Cris? A gente já conversou, né? esses dois livrinhos que você mostrou dos parâmetros, eu Hum, recebi quando dava aula. é verdade. Me lembrei Olhe, agora, olhando porque eu sou muito a visual, capa. Ah, olhando a capa, eu lembrei do tempo que eu ele, dava aula em São Paulo, que agora eu estou em Atibaia, né? é, Mas sabe o que que eu acho também? E depende muito dos pais, dos próprios pais, é, também motivarem os filhos. A minha é. neta, quando era criança, ela escrevia livrinhos, a gente fazia assim, um caderninho com folha de sulfite, e Hum, ela fazia historinhas, assim, quase todo dia uma historinha, com idade de prezinho. aham, E a minha filha até levou e guardou de lembrança, hoje ela está já com 19 anos, né, a moça? uhum. Mas todos eles, assim, têm uma facilidade para escrever impressionante, Tá pelos vendo? trabalhos que a gente fazia, né? Uhum, Antigamente, no primário, quando eu lecionei no primário, no colégio, eu fazia as crianças lerem um livrinho por mês e fazia um trabalho em cima do livrinho. Hoje em dia, uhum. nem o colegial não está lendo nada nas Tá vendo? escolas públicas. É. Então, é uma coisa que parece que não teve continuação e é uma coisa que há muita necessidade. A gente pode dizer, né, Cris, que nós, os antigos, fomos melhor alfabetizados do Nós que... fomos premiados, sim, nós É uma fomos. judiação, porque eles deveriam estar melhores do que nós, né? É, que tem muito mais coisas para usar, né, para ajudar. A gente só tinha mais um livro, e nem colorido não era, né? Lembra? É verdade, Os livros eram verdade. preto e branco. É.
Mas foi muito bom, Roseli, gostei muito. Lembrei do Obrigada. tempo que eu dava Obrigada aula. de você me dar uma hora de Muito conversa aqui. gostaria de um É. dia te visitar, ver todos Então, eu também. esses tesouros aí seus. Eu também, a gente tem esse sonho, né, que a Alice vá fazer alguma coisa, mas a gente pode, entre nós, que moramos É, não tão distante, fazer isso, né? Nós já é. falamos isso, né, Cris, que a gente ia. Pois é, não, mas não É, praticamos ainda. E a é, Sandra está de parabéns também pelo programa dela aí, né? é muito legal isso. Tá Muito indo legal. bem. Tá... Porque eu acho muito importante, né? Eu acho que é aquela coisa, é uma semente, né? Eu digo que é a gente planta uma semente, replanta, né? Porque essa ideia é exatamente de começar a puxar isso, de resgatar nesse jovem a vontade de ler, a vontade eu lembro que um tempo atrás eu participei de um evento, né? Que era um curso sobre futuros possíveis. E era projeção de futuros, né? Uma técnica que tinha. É uma metodologia de pensar futuros possíveis. E algumas das pessoas que estavam ali dizia: eu não consigo fazer porque eu não consigo visualizar futuros. Que a gente tem, porque assim, jovens, né? Eu não vejo que tenha como ter futuros bons, tarará. Mas é aquela história, né? Porque e aí você vê, às vezes, a questão da imaginação, né? Tanto que o livro é uma viagem. Então, como é que a gente pode pensar em futuros diferentes quando a gente começa a ter essa possibilidade da nossa Sim. mente viajar, inclusive, né? Então, assim, Uhum. quando veio essa ideia assim de criar uma escola do conhecimento, né? Veio primeiro porque eu comecei a fazer a leitura comentada do livro do Marshall Rosenberg, que é Comunicação Não Violenta. A Lu, que está aqui, é uma que participou desde o início. E aí a gente começa a perceber mesmo que, primeiro, que o livro ele traz também essa reflexão, né, sobre a questão de entenda a contemplação, que está também na metodologia que a Rosalie citou, né, do triângulo. Uhum. Quando ele diz Eu lembro como desse falar também de uma triângulo. vida mais leve, né? Porque ele puxa essa coisa assim de desejar a vida, enriquecer a vida. Então, quando ele puxou isso, enriquecer a vida, aí me veio isso, né? Sim, se cada pessoa conseguir encontrar um ponto onde ela se sente enriquecida, a gente até sai desse campo de medo, de ansiedade, de negatividade, Uhum. né, de raiva, que vai gerando a violência toda, né? Então, assim, é muito importante. E Rosalie, nossa, de alguma forma, era um desejo muito grande de poder entrevistá-la. Porque eu sou apaixonada assim por leitura, por literatura, por essas Uhum. mentes, né? Essas mentes que são muito importantes. E que, É. que é isso que a gente não. Parece que assim. Tá, é como você diz, era para ter sido uma progressão, né? Imagina, as mentes já eram incríveis, imagina se houvesse tido uma progressão. É. Eu não entendo Vê, estaríamos construindo mundos possíveis, de fato. exato. É, mas eu não sei por que que não tomou esse rumo, não entendo. Mas já chegará, né? Se É, fala muito da esse é um nova terra, ponto. e eu O, acredito nessa o, nova terra. então, Sandrinha, esse é um ponto para mais adiante você lançar um tema aí para a gente voltar a falar Maravilha, por que que, em vez de irmos para frente em termos de desenvolvimento humano, cultural, né? A gente sentiu uma perfeito. volta para trás, né? Vamos fazer isso, e como a gente já está final de ano, próximo ano vamos fazer isso. Conversar Vamos pôr sobre um isso, tema trazer aí outras pessoas, para a gente fazer um debate mesmo, né? para a gente trocar ideia, né? Ver É, como é que se explica, como é que maravilha. pode explicar isso aí.
verdade. E fala, esse Rosenberg eu não conheço. Ah, é o autor do livro Comunicação Não Violenta. Ah, comunicação não violenta. Sim, eu fiz um curso pequeno, mas Marshall Rosenberg. Márcio Rosenberg. É, Ah, então. Eu fiz no. Você mora em São Paulo, Sandra? Recife, estou em Recife, Pernambuco. Vai em Recife? Ah, não, porque eu sei, aqui em São Paulo tem um lugar chamado Palas Atenas. Você ia gostar. Lá eles deram um curso, eu fiz um curso bem rápido sobre comunicação não violenta, muito importante, né? Muito, muito importante mesmo. E agora eu quero a Lu, para a gente poder, né, por causa do horário também. Lu, fala aí um pouquinho, o que é que você achou, porque a Lu é a jovem aqui do grupo. Nossa, foi maravilhoso, porque hoje eu assisti uma matéria que falava bem sobre essa nova geração das crianças que estão vindo. E junto com a tecnologia, que já está sendo muito complicado para educar, né? Alfabetizar, porque desde bebezinho já estão com, né, tablet, né, tem muitos que a gente vê, assim, né, esses influenciadores que eles, para dar alimentação, colocam um videozinho e vai empurrando a comida na boca. Então, a criança não tem esse prazer que a gente teve de pegar um livro, de sentir o cheiro, de imaginar, de sonhar, né, de criar aquela história na cabeça da gente. Não teve isso, né? Na escola mesmo. Você ir lá fazer. Luanira, deixa eu completar uma coisa. Ela não tem nem cérebro, nem o Verdade. sistema nervoso está formado para tudo isso, Sim. né? Desculpa, Eu, pode falar. não, é bem isso mesmo. E já tá vindo de bebezinho. Então, eu fiquei assim, sabe? Falei, meu Deus, como que fica, né? Como que vai ser para os educadores? Porque chega na sala de aula, os professores vai fazer o quê? É, Tem que empurrar qualquer coisa ali e deixar essas, né? Tudo resumido. Antes a gente ia lá na biblioteca, fazia pesquisa, né? E hoje eu assisti dois vídeos muito interessantes sobre isso, falando sobre isso. E uma moça, ela comprou uma casa e daí lá a proprietária deixou ai, esqueci os desenhos da planta todo, né? E ela encantada de ver que foi feito tudo à mão. E ela falou assim: Meu Deus, quanto tempo que demorou para fazer, porque hoje é tudo no computador, é, né? É tudo ali, você, né, tem um esboço e vai ali com o mouse e tudo. Então, eles não têm noção do que é a realidade, né? Porque é fácil você fazer um projeto, tudo, mas aquela coisa de você imaginar só lá é, atrás que teve. Essa nova é, geração não sabe, não sabe. eles não estão usando a mente. Foi isso que É, eu fiquei pensando bem nisso e agora ver esse tema, achei maravilhoso. é. E vai ficar cada vez mais complicado. Eu achei maravilhoso, assim. Só o pedacinho que a Sandra leu foi assim. Eu fiquei imaginando tanta coisa aqui e que pena que eles não vão ter isso, né? Que É, pena que eles não vão ter isso, mas teria que ser feito algo para os pais, porque vem de dentro da casa. Os é, pais que vivenciaram isso e ir criando isso, né? Porque lá no Japão, lá no Oriente, tem. sim, sim, A educação lá é diferente é, daqui. Tudo é é, incentivado, né? é, Eu achei maravilhoso isso e só de ver assim o orgulho de você ter esses dois, você ter ensinado, né, a menina, plantado nela o desejo de contar a própria história, né? Porque você sabe que é a história dela, né? é. Isso não tem preço, não é verdade? Ah, não tem. Essas coisas, assim, essa nova geração não vão vivenciar.
esse É, orgulho, né, é. de você criar, que nem você criou várias, né? Eu achei interessante também outra coisa, que você disse que todos os seus trabalhos, você procurou a parte de psicanálise, né? Uhum, Então você fez exatamente para pensar mesmo, para mexer sim. mesmo com a mente, né? Eu achei maravilhoso Uhum. isso, Eu, eu, eu maravilhoso. eu acho que se ele vê numa história, ele, de uma certa maneira, ele já está preparado, porque eu estou usando uma linguagem simbólica, né? Eu achei muito interessante a sua maneira de trabalhar, porque Pode mesmo você passar muita fazendo, coisa. Você pode passar muita coisa por esse canal. Que exatamente, bom. eu achei maravilhoso isso. Parabéns, Obrigada, parabéns. obrigada, querida, obrigada. Agora eu sou uma vovó de 77 anos, Mas você Luzinária. tem um monte de netinhos por aí que plantou muita sementinha, isso é maravilhoso, É, maravilhoso. Precisamos de mais, de mais, de mais pessoas igual você. Deus Parabéns. queira. Deus queira que eu tenha cumprido minha parte mais ativa. Ainda eu sou ativa, né? Mas não profissionalmente como eu fiz. Obrigada, Luzinira, de você É, ficar com a é, é, gente, a ouvindo, famosa ali, nos apreciando. enriquece, né? Enriquece nossas vidas, né? Só da gente Lógico. escutar. Nossa, e que linda que ela é. Essa Luzinara é muito linda. Ah, obrigada. Ah, eu fico tão feliz. Hoje eu ganhei o dia. Você é amiga da Sandra? Como é que é? Nós fizemos um curso junto e a Sandra está me ajudando, sabe? É, ela está me ajudando, assim, cada dia, sabe? Hum, Eu estou crescendo mais, eu estou curando meus traumas. Eu fiz constelação com a Sandra. A Sandra é multiuso, você não tem noção. eu sei, ela é formidável. Ela é maravilhosa, então eu estou Caraca. aprendendo muito, sabe? Mas Moça, você mora. Eu sou do Paraná, Ah, do sou do Paraná! Paraná. Olha, que legal! Uhum. Estamos Gente, todas uma do longe e sul, outra perto do ao mesmo norte. tempo. Uma lá no norte, outra lá no sul. Você Gente, vê como que Deus faz as coisas, né? Um pontinho de luz em cada canto do cada canto. país. Que maravilha! Precisamos mais disso, sabe? Mais disso, É. né? Porque esse trabalho da Sandra, ele está despertando muita coisa. Muito, muito, muito. E estão precisando de mais Rosalie, mais Sandra, mais Cris, mais e mais É, para despertar. Estão é. precisando ser despertados. Eu fiz ela fez a leitura comentada do CNV, eu cresci muito. Você vai fazer Uhum. mais, né, Cris? Ô, Sandra. Agora vende seu peixe, Sandrinha. Sim, com certeza, né? Não, porque Ah, quando eu comecei com a gente começou trabalhando com o livro do Marshall Rosenberg, né? Porque é muito importante essa questão. O mundo extremamente violento, né? As pessoas violentas por nada, por bobagem, inclusive, né? Porque aquela coisa deixa de encontrar coisas boas na vida porque está preocupado mais em brigar, né? Então não tem tempo nem de apreciar. A palavra realmente é o apreciar. E aí a gente começou com esse conteúdo, foram 6 meses de leitura, e é legal porque assim bastante pessoas participaram, né? Algumas ativas ali no Zoom com a gente, e algumas assistindo posterior, porque a gente tem um grupo onde a gente posta todo o conteúdo que é gravado, vai para esse grupo, e aí eles assistem nos horários que tem disponibilidade para assistir, né? E assim, eu também recebi alguns e-mail não, alguns apps, né, de pessoas agradecendo que tinham transformado a vida por conta da comunicação não violenta. Então, isso é o que gratifica a gente, né, de saber que aquilo funcionou, né, que aquilo está... porque é aquela história, as pessoas também
como não tem tempo, né? E às Uhum. vezes ler sozinho, elas não estão muito acostumadas e não acham, não é gostoso, né? A leitura compartilhada é uma delícia, né? Então, porque a gente Nossa, lê trechinhos e depois conversa sobre aquilo, né? sim, Então, muito é bem bom, Fê. que é o storytelling, que é a sala de leitura. Só que é uma sala de É, leitura virtual, é é sala de uma leitura. sala de leitura visual, exatamente. Então, é aquilo, né? Que eu acho que a Cristina falou, Cris falou, é aproveitar essas ferramentas, se foi a Cris ou foi o Lu, fazer uso dessas ferramentas, né? Em prol Uhum. do conhecimento, né? De trazer as salas de... as pessoas querem diferente, então não é mais a sala presencial, que é muito gostoso, você leva as coisas para interagir, né? Mas também a virtual a gente vai abrindo espaço para abrir salas virtuais, como se estivesse todo mundo junto, né? E a vantagem é porque pega pessoas do mundo todo, né? A gente tem É. um participante, né, Lu, que ele é do Peru, e está com a Olha, gente na comunicação não violenta. é, Então, eu digo, já estamos internacionais. Mas eu que acho que é hora de bacana. encerrar, né? A Cris E ia a falar alguma coisa, a Cris saiu? Cris está Não, aqui. Você eu ia queria falar, falar. eu queria deixar um beijo para vocês, porque eu preciso sair agora. Ah, Tá então Mas está maravilha. certo, tão Cris. gostoso o papo. Foi muito bom, Cris, obrigada pela sua presença. Ah, obrigada eu pelo seu programa e foi muito bom também. Adoro. Um Foi beijo, Agora, ótimo, foi Cris, ótimo. outro para a Sandra e outro, como que chama a moça mesmo? é Luzanira. Luzane, Luzanira. O, Lu, um Luza, para ela também. beijo. Bom, Luzanira. É Lu. tchau. É. Tchau, Lu. então, antes da gente encerrar, né, eu acho que já está no horário da gente encerrar, assim como a Rosalie, eu sou apaixonada por livros, né, de leituras e tudo mais, e tem um autor também que eu gosto muito, que é o Tássio, eu sempre cito ele de vez em quando, que é o Tasso Piraz. E aí eu queria ler um trechinho dele, que tem um livro também chamado Pedagogia Sistêmica, e que fala muito sobre o adultecer. E aí ele tem um tom muito poético, e aí eu queria só ler esse trechinho aqui, que é curtinho. Assim como a gente começou com o ovo, aí a gente encerra com esse fechamento do ovo, de alguma forma, né? Ainda a reflexão do ovo. Posso Ah, ser quem eu sou, vamos lá, posso ser quem eu sou, pilotando a minha própria vida. A partir de onde estou, entrar no meu lugar no mundo. Posso ser quem sou ao ver com meus olhos a história que pertence a nós e me encontrar nela. Posso ser quem sou ao me colocar na árvore da vida e ver que posso ir mais adiante. Me descubro ao ver que minhas perguntas mudaram e elas me trouxeram este profundo silêncio. E é isso, é o Tasso Firassi, que tem esse livrinho aqui, que é chamado Pedagogia Sistêmica, também com esse intuito de trabalhar a é questão do professor, né? Tasso, o quê? Não Tasso, sei. Tasso, 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 Firassi, Fira, Firace, Firassi, Tasso Firassi. Firace. Nossa, que texto lindo! Mas é o próprio final do Ovo Do Viajante mesmo. ovo, eu também achei que tem muito a ver. Nossa, é perfeito. É uma Que viagem também que ele coisa! fala, né? Ele faz essa viagem, Claro, né? é perfeito, perfeito. Ô, Sandra, muito obrigada por ter me convidado, de eu poder participar ativamente aqui no seu espaço. Quero ser sua aluna e quero colaborar quando for Sim, possível, tá bom? e já está convidada para colaborar. Vamos pensar uma coisa aí junto, eu acho que vale a pena. A gente pode ir fazendo, e fazendo mesmo entre a gente aproveita muito. A gente precisa contar mais para as meninas lá do grupo das borboletas.
Elas vão vão assistir. assistir, vão assistir. E aí a gente Assistir. puxa também essas meninas Porque, para cá. porque você vê, né? Então, aí eu já vi que eu tenho algumas pessoas que eu vou falar do seu trabalho. Que Gratidão, vão, gratidão. eu te conto esse outro capítulo. Esse outro capítulo é de Tocantins. Eu estou te Hum, falando só para você eu esquecer, você me lembrar. tá, Falou, tá Rossi, o certo, que você vai me falar de Tocantins? Deixa eu falar com o pessoal lá de Tocantins, daí eu falo com você também, tá? tá certo, tá ótimo. Tá, Então, obrigada. Rosalie, gratidão, gratidão mesmo. Para mim é um presente ter você aqui comigo. Era uma coisa que eu queria muito. E é aquela coisa, né? Aquilo que a gente quer, a gente parece bem, né? Quando a gente É, deseja e entrega para o universo, aí a coisa vem. é, Então, exato. eu até falei a meu irmão também sobre você, e meu irmão ficou muito encantado e disse: depois manda o link que eu quero assistir. Ah, que bom. Você vê como a coisa vai. Eu também você vai passar o vídeo para a gente, eu também vou passar. Vou Pronto, tá passar. certo. Então Passar é para você. isso. Gratidão, Rosalie, gratidão, Lu. Gratidão a quem estiver assistindo posterior, porque vai ter outras pessoas que vão estar assistindo. A ideia é essa mesmo, que a gente faça essas gravações para que elas se expandam pelo mundo, porque esse é o sentido dessa proposta, né? Então, sou Uhum, muito grata por esse momento, um momento que eu uhum, acho que é muito especial. E uhum. finalzinho de ano a gente ser presenteado. Aí quem estiver assistindo também vai estar sendo presenteado. E se puder, adquira aí o livro do Orco para saber o final. Porque o final eu falei aqui, mas poeticamente. Mas é importante que, de repente, lê para quem é mãe, lê para o seu filho, né? E Ô, Sandra, mas você já oi, pensou que a Cris recebeu esse livrinho aqui? maravilha, né? Olha, aqui entre nós, eu encontrei alguém que eu gosto tanto e que recebeu o meu livrinho dos PCNs. Legal. E outras Não é pessoas legal? também. Se você mostrar o livrinho, Outras vai dizer, mas eu pessoas. tive esse livrinho. Sim, as coisas chegam onde tem que chegar, né? Elas vão. Vão sim, com certeza. Não, e Tá foi um bom, material Sandra. muito importante, né? E a editora Paulus aceitar essa proposta de que não fosse lucrativo, mas que fosse lucrativo no Você- outro sentido, né? De despertar o sentido da leitura, né? Exatamente, é. Eu gostei porque eles patrocinaram os dois, né? É, exatamente. E eu Aqui acho. eu lembro que a gente tinha a editora Paulus, tinha uma loja grande com as publicações, e eu acredito que eu cheguei a ler algumas publicações suas também, no meu tempo mais menina. Pode ser. Bom, tomara que sim. Quem sabe você não é um ovinho É, que já cresceu, já esse chegou ovinho me no. chamou a atenção, é porque ele passou por mim, esse ovinho. Você entendeu muito de cara o ovinho, sabe? Eu achei Foi. que. E você pegou até o final da história já. O que aconteceu com ele? Então, gente, gratidão, mais uma vez gratidão, e aí eu vou encerrando aqui. A gente se encontra no próximo encontro e com certeza a gente vai estar trazendo a Rosalie novamente aqui para estar Se aqui Deus integrada quiser. com a gente. Se Deus Gratidão, quiser. Lu, Vamos sim. gratidão, Rô. Eu encerro aqui o nosso evento com muita Uhum. luz, uma noite iluminada para todo mundo e que estiver assistindo um dia e uma tarde iluminada, que a gente merece. É isso aí. Um beijão para a Luzanira. Gostei, ela é muito bonita, da Luzanira. Olha, Beijo. Lu, Muito Você é obrigada. bonita mesmo, viu? Ai, Não, muito obrigada. Você é é linda. verdade, é é verdade. muito bonita. Muito obrigada. Prazer, Luzinara. Prazer é Beijão para meu. você. Para você também. Boa noite, Cris. Boa noite. Bom, boa noite, Cris. Ela saiu, mas foi bom, foi maravilhoso, foi de muito aprendizado. Obrigada, Sandra, por esse presente dessa noite maravilhoso, maravilhoso. Fiquem com Deus.
Amém. Todas nós.